Filosofia. Filosofia é amor à sabedoria. A etimologia da palavra filosofia confirma o enunciado. O vocábulo originário do verbo grego filosofein significa amar, filia, a sabedoria, sofia, ou procura amorosa da verdade, entendida como reflexão da pessoa acerca da vida e do mundo. A filosofia, além de sofia, saber, ciência, é a procura desta sofia. A essência da filosofia é a procura do saber, e não somente a sua posse. O que eu sei é que nada sei, dizia Sócrates, nascido em 470 e falecido em 399 a.C. O sábio não julga saber, o sábio busca, procura, investiga. O verdadeiro sábio sabe que a verdade não lhe pertence e, por isso, acerca-se amorosamente dela. A palavra filosofia foi utilizada pela primeira vez por Pitágoras no século V a.C. Em resposta aos que o chamavam de sábio, Pitágoras retrucava exigindo não ser chamado assim, mas apenas de amante da sabedoria. Alguém que procura pelo saber, ou seja, um filósofo. Filosofia, ainda, é visão de mundo. Filosofar é olhar o mundo com os olhos da filosofia. Por ser uma particularidade do ser pensante, há um grau considerável de subjetividade na atitude filosófica. Os filósofos podem chegar a conclusões diversas, dependendo das premissas de partida e da situação histórica dos próprios pensadores. A filosofia está sempre vinculada a um determinado contexto histórico que procura, ao seu tempo, responder às questões que intrigam a racionalidade humana. Estas diferentes concepções são chamadas de sistemas filosóficos. Mas em qualquer situação, o processo do filosofar ultrapassará a mera informalidade, enquanto compromisso com respostas satisfatórias e com assento na realidade. A filosofia é informal. Na vida cotidiana, as pessoas deparam-se com situações para as quais buscam respostas. Estas questões rotineiras são refletidas no ritmo em que acontecem, sem nenhum compromisso com a lógica, com coerência, com o formalismo científico, por pessoas comuns dotadas de racionalidade. Este pensar cotidiano dá origem a uma filosofia vulgar, ou seja, popular ou do povo, uma sabedoria de vida. Além dessas reflexões que são provocadas naturalmente pelos acontecimentos diários, as pessoas optam, condicionadas pelo meio em que vivem ou por tradições arraigadas, por princípios básicos que norteiam as suas vidas. E de alguma forma, mesmo sem ser filósofo, toda pessoa tem uma proposta de vida, valores que são efeitos do decorrer da vida, um perfil do que pretende realizar na sua existência, uma maneira específica de enxergar e viver a realidade, mesmo que isto não seja muito claro para ela. Eis aqui o que podemos chamar de filosofia de vida. É preciso deixar claro, no entanto, que esta filosofia interna é subjetiva e superficial. Não obedece a nenhuma exigência formal ou rigorosa. É construída artesanalmente ou espontaneamente de acordo com a vida que cada indivíduo vai levando. Seu único limite são as convenções sociais, o espaço do outro. Assim compreendida, a filosofia, cada ser humano é um filósofo, pois pensa, reflete e cria a sua própria forma de enxergar o mundo. A filosofia pode ser formal. A filosofia não se resume apenas à filosofia de vida. Ela também tem a sua elaboração formal, seu compromisso com a lógica, seus critérios universais. É a chamada filosofia formal. Para que uma reflexão possa ser chamada de filosófica, é preciso que satisfaça uma série de exigências. Entre elas estão a radicalidade. A filosofia exige que a questão a ser analisada seja colocada em termos radicais. Quer dizer, é preciso que se vá até as raízes, até seus fundamentos, ou seja, uma reflexão em profundidade.
rigorosidade. Deve-se proceder à reflexão com rigor, ou seja, sistematicamente, segundo métodos determinados. Totalidade. A questão não pode ser analisada de modo parcial, mas em uma perspectiva de conjunto, relacionando-se com os demais aspectos do contexto em que está inserida. O filósofo, além de pensar com maior rigor lógico, com maior coerência, com maior espírito de sistema, deve conhecer a história do pensamento humano, saber explicar o desenvolvimento que o pensamento teve e ser capaz de retomar os problemas a partir do ponto em que se encontram, depois de terem sofrido as mais variadas tentativas de solução. Essa estrutura racional de tratamento das questões promove a passagem do mito para o logos, das explicações mitológicas e religiosas para as explicações racionais. A filosofia é a busca por respostas de sentido, de racionalidade, de entendimento das coisas, e o espiritismo, pela própria natureza das questões com que se ocupa, é filosofia. Voltaremos na próxima semana com mais um Filosofando. Até lá!